Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Termina aqui a exibição da propaganda eleitoral gratuita. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 27 de setembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, com todas as informações importantes para você começar esse novo dia, sabendo tudo o que está acontecendo em Campos e toda a região, sempre em primeira mão, aqui pela Folha FM. São 7h12. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco tem podcast deste programa, logo mais reprise na Plena TV. Vamos às informações e a gente começa com a previsão do tempo. Tem alerta de calor, onda de calor ainda no estado do Rio de Janeiro. Hoje, a previsão para Campos é de 35 graus de máxima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Ontem o vento deu uma aliviada na sensação térmica, mas fez calor ontem também. Hoje a temperatura máxima então é de 35, a mínima de 21. Agora faz 23 graus aqui no centro da cidade. Tem ventos também ainda previstos para hoje, mas o Instituto Nacional de Meteorologia, que traz esse alerta de onda de calor para hoje, traz também uma outra informação. Para o fim de semana, pelo menos sábado e domingo, deve entrar uma frente fria, derrubar um pouco essa temperatura e na segunda volta a esquentar novamente. Quer dizer, a gente vive nessa gangorra climática, aí, nessa amplitude climática complicada e não vai ser diferente, pelo menos segundo a previsão para este final de semana. Agora em Campos, tempo bom, com 23 graus. No programa de hoje, com Edmundo Siqueira e com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos o prazer de receber Orlando Tomé. Orlando é estrategista político, é articulista do jornal Correio Brasiliense e é torcedor fanático do Botafogo. Ele vem para falar, claro, sobre o Fogão, sobre o Alvinegro, do antigo general Severiano. Falar em antigo, né? Vamos lembrar um pouco da história também. Ele fala da decadência do futebol brasileiro, encontra essa decadência o Botafogo de Textor, que vai muito bem no Campeonato Brasileiro e também, não diferentemente do brasileiro, vai muito bem também na Libertadores. Acabou de passar pelo São Paulo
E ontem, com o Flamengo empatando com o Peñarol, agora, próximo compromisso do Botafogo é o Peñarol, né? E a gente comenta sobre isso, mas vamos falar também sobre a conjuntura nacional, a política nacional e a eleição a prefeito do Rio de Janeiro. Duas eleições aí importantes de capitais gigantes, né, para o país, São Paulo e o Rio de Janeiro. A gente comenta sobre essas novidades aí, como o Pablo Marçal também, como essa coisa da afirmação do próprio Eduardo Paes no Rio de Janeiro. E, por fim, a gente vai pedir ao Orlando Tomé para que faça aí, com base nas últimas pesquisas em Campos, uma projeção para as urnas em 6 de outubro, que a partir de hoje, o reloginho agora já saiu daqueles 2 dígitos. A partir de hoje, 1 dígito só por dia. 9 dias para a abertura das urnas em 6 de outubro. E também, não só em Campos, mas também o Aloysio Abreu Barbosa foram 12 pesquisas, se eu não estou enganado, aqui da região, e a gente vai trazer todos esses números para que o Orlando possa também analisar, possa projetar e possa avaliar com a gente aqui neste programa de hoje. Orlando, seja bem-vindo, bom dia, já vou trazer aí, né, o seu bom dia também, mas rapidamente só passar aqui pelo portal folha1.com.br e a seguir já começar a rolar essa bola com você aí no estilo do Botafogo de Textor, que está triturando tudo que vê pela frente, não está perdoando. E não está com cara de cavalinho do Paraguai, não. O bicho tá arrumado, tá jeitoso. Bom, tá aquele estilo tipo puro sangue árabe, puro sangue inglês. Não sei se vocês já viram de perto, o bicho é alto pra caramba, o bicho é bruto, o bicho parece um tanque de guerra. Eita! Tinha um desenho que fizeram ano passado, né? Publicaram lá no grupo de Aloysio e do blog Opiniões aqui desse programa, que o Botafogo começava assim, com aquele cavalão mesmo, tipo puro sangue inglês, puro sangue árabe, aquele bicho. No final do campeonato ele já tá com aquele desenhozinho de 3ª série, de criança lá do ensino, do começo da vida. Então, hoje o Botafogo conseguiu se firmar aí no Brasileiro e vai muito bem na Libertadores. A gente vai falar sobre isso já. Então, vamos lá. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. O apoio é de Radmed Diagnósticos por imagem sempre à frente. Nas manchetes de hoje do portal Folha 1, em destaque, idoso fica ferido após ser agredido em assalto no centro de Campos. O assaltante, que tem anotações criminais, foi preso na região do Jardim São Benedito. O idoso, que foi ferido na cabeça, passa bem. MP se manifesta pelo indeferimento contra o boneco Vladinho. Coligação Campos Pode Mais queria proibir o uso do boneco na campanha. Big Data é ducha de água fria na oposição, enquanto a Paraná não vem. Vladimir segue com possibilidade de se reeleger em primeiro turno. Segundo as informações, a Paraná pode ser divulgada hoje. Prêmio Alberto Lamego para Dibe Hawaj e Hélio Coelho. Dibe recebeu a honraria. Familiares de Hélio agradeceram aí a homenagem. Carla cobra Vladimir para debate em Campos e é cobrada por Danilo em São João da Barra. Civil fará reconstituição do crime em que jovem foi morto durante rolezinho. Autoridades comentam a proposta de transformar cargos de juiz de direito. Ainda, Amigos do Rim celebra Dia Nacional da Doação de Órgãos hoje. Homem é preso por ameaçar de morte a própria mãe em Campos. Mulheres ganham 27,25% a menos que homens no estado do Rio. Ainda, ventos fortes na Praia do Farol de Santo Tomé foram registrados ontem e falta de chuva e altas temperaturas preocupam
em Campos. Essas são algumas das manchetes lá do portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado Orlando Tomé e logo depois a gente cumprimenta aí a bancada toda, né, e abre essa pauta. Orlando, muito bom dia, prazer imenso poder recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Bom dia, Cláudio, Aloysio, Edmundo. Para mim é sempre um prazer, um privilégio, na realidade, poder compartilhar essa bancada que eu acompanho sempre, mesmo quando não convidado, pelo grupo no WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo portal. Vai ser um prazer e muito bom estar numa bancada como representando o líder inconteste do futebol brasileiro nesse momento. Principalmente, e agora, o único representante do nosso Estado nas competições internacionais. Então, muito bom. Isso é um privilégio. Um bom dia a todos os ouvintes, bom dia aqui aos colegas de bancada. Quem quiser que lute, vai ser nesse nível esse programa hoje. Tem que tolerar o homem. Tinha outro dia para você convidar ele, não, Luiz? Mas você, como botafoguense, eu acho muito justo, eu acho muito legal. A gente que vai aprendendo um pouco sobre o esporte, rapidamente falando. Cara, assim, aquele campeonato do ano passado tinha que ser do Botafogo. Não foi por vários motivos, que a gente sabe, foi falado, vamos falar, mas, cara, você colocou uma postagem lá no grupo essa semana muito boa. Independente do Botafogo ser campeão, é uma coisa assim, né? A alegria que o Botafogo está me dando, disse você, é um negócio muito fantástico. Eu acho que é isso. A chegada lá, o título, a trajetória, né? A caminhada, ela é muito bacana, é muito bom. E todo final de semana tem que tolerar os botafoguenses, mesmo que ele não ganhe nada, mas todo final de semana os caras, toda rodada. Mas vai ganhar. Acho que futebol, falando sério, só para trazer aqui o bom dia da bancada, futebol, nós é que temos que ter paixão, nós é que podemos ter amor, ter fanatismo, direção de clube, pode ficar com amor a jogador, até porque o jogador não tem amor à camisa de time nenhum. Então você vai ficar meio que um asilo, tipo o Fluminense. E o Botafogo faz o caminho, o dever de casa. Deixa eu trazer o bom dia do Edmundo Siqueira, nessa bancada hoje com a gente. Prazer sempre, Edmundo, poder estar com você aqui. Muito obrigado. Bom dia, bem-vindo, Edmundo. Bom dia, Nogueira, Aloysio. Bom dia, Orlando. Nosso convidado aí para essa sexta-feira. Bom dia, sobretudo, a quem nos ouve, quem nos acompanha, quem está nos acompanhando aí nas diversas plataformas da Folha. Eu, como flamenguista não praticante, eu não posso externar muitas opiniões em relação a isso, mas sei que Orlando é um botafoguense de alto calibre e deve estar satisfeito. Tomara que faça votos aí que eu mantenha, né? Manter que é difícil, né? Chegar às vezes é mais fácil. Um bom dia a todos e desejo bom programa a todo mundo. Rapaz, você segura também, Orlando. Você aguenta aí. Aguenta aí, vai fazer o quê? Depois de uma noite aí passada com as notas da super guitarra do Eric Clapton, deixa eu trazer aqui o Aloysio Abreu Barbosa nessa bancada, trazer o seu bom dia. Aloysio, seja bem-vindo, sempre bom contar com você aqui. Tem só um dos nossos canais aí, né? Eu vou pedir a vocês, Orlando, o Edmundo também. O meu estava fechado aqui. Se puder fechar enquanto a gente tiver um falando, eu acho que pra gente não dar o que a Aloysio falou, esse eco aí, esse sinal de eco. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto aí. Beto, saudações, mas não deu. No meio do caminho tinha o Peñarol no meio do caminho. E não é vergonha nenhuma. O Peñarol, eu respeito muito o futebol escrita. Eu me lembro muito bem, eu não revi não, lembro, guardo na retina muito bem a derrota do Flamengo em 82, tentando o bicampeonato da Libertadores para o Peñarol de Hugo de León. Lembro muito bem, aquele grande time de Zico, o maior time do Flamengo de todos os tempos, certamente um dos maiores times que eu já vi jogar na minha vida, perdeu o Peñarol na semifinal de 82. O Peñarol 2019 não eliminou o Flamengo, mas derrotou o Flamengo, né? E
certamente o Flamengo de 81, 82 e o Flamengo de 2019 são os dois grandes times da história do Flamengo. Então, o Peñarol derrotou esses dois grandes times. E esse time de hoje não chega nem próximo desses dois Flamengos que eu me referi, e foi eliminado ontem, após o empate 0-0 lá em Montevidéu. O jogo foi resolvido no Maracanã, né? Eu optei, logicamente que o show da Clep foi anunciado no ano passado, assim que foi anunciado eu comprei o ingresso. Eu não optei ir ao show no lugar de ver o jogo não existia, né, quando eu comprei o ingresso. Mas eu já sabia que ia ser perto da eleição. E até pensei, vai ser uma pausa estratégica, né, para ouvir o Rio e tal. E pensei ingenuamente não trabalhar nessa sexta, e isso caiu por terra, né? Vou pedir licença para fazer um preâmbulo um pouco maior, falar um pouco do show. Assim, Clepton teve posturas durante a pandemia da Covid, posturas que me fizeram até repensar e tal, sobre a minha condição de admiração do trabalho dele e tal, enfim, posições negacionistas. Clepton tem posições políticas questionáveis, não é de hoje, não foi na sua velhice, ele já demonstrou posições xenófobas desde os anos 70, o que é, inclusive, contraditório para um branco que toca blues, que é uma música negra, né? Você ser xenófobo é uma contradição. Um branco inglês, que é um deus da guitarra do blues, não pode ser xenófobo. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente vive um tempo, a obra importa muito mais do que o homem, do que o artista, né? E o que eu vi ontem, eu fui aos 3 shows deles anteriores no Brasil. 1990 na Apoteose, 2011 na Apoteose, 2001 na Apoteose, vou repetir, 1990 na Apoteose, 2001 na Apoteose, 2011 na antiga HSBC Arena, que é essa arena de hoje, Geneus Arena. É o mesmo local, ali do lado da Vila Olímpica, né? E fui ontem. E o que eu vi ontem é uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante. Alguém que aos 79 anos mantém esse nível de atuação, né? E eu comentava com vocês aqui que em determinados momentos a câmera do telão dava close nas mãos dele. E você se espantava, porque é só as mãos de um velho. É como se você visse um velho jogar o que Messi jogou na última Copa. É uma coisa assim, realmente impressionante. Lógico que nós temos grandes artistas da mesma geração, brasileiros, por exemplo, Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso, são dessa mesma geração. Mas se marcam muito como compositores. É difícil ter um intérprete em tal alto nível como eu vi ontem, né? É impressionante. É uma coisa que certamente se Deus existir, espero que se exista, então, tal que eu fiz na vida, eu vou dizer que foi esses 4 shows. Uma das coisas que eu vou dizer é que eu fui esses 4 shows. E variando da música para a política, a Paraná, prevista para hoje, contratada pelo Jornal Dia, pode não sair. Pode não sair. Há pressões advindas da Alerj. Todo mundo sabe que é uma grande parte dos veículos do Rio, para não divulgar a pesquisa. Né? Embora o grupo dos Bacelar saiba o resultado, qual é o verdadeiro, até porque eles fizeram uma pesquisa quest que não divulgaram, ela foi fechada na segunda-feira. Eu não posso divulgar, eu vi os números todos, mas eu não posso divulgar aqui porque seria um lixo eleitoral. Eu só posso afirmar que são os mesmos da Big Data, assim, não há novidade em relação à Big Data, não há novidade em relação ao que o Paraná pode ou não apresentar hoje, não há novidade, não há surpresa no que a Prefab deve trazer na segunda-feira. E o Grupo Bacelar encomendou uma pesquisa
que vai soltar no dia 1º, sexta-feira, né? Provavelmente para tentar achar os 30% de intenção de Madeleine, que pesquisem numa amostra que isso esteja sequer próximo, que Sérgio Mendes, nesse programa aqui, que é do Grupo Bacelar, falou que ela talvez tivesse, né? Vão fazer isso com... Acho que todo mundo se lembra aqui da Brasmarket no Bolsonaro, né? E até em relação ao Iguape, é até irônico, porque foi o Iguape que os Bacelar fizeram em julho do ano passado, e já dava, né, então, o grande favoritismo de Vladimir, que sepultaram a possibilidade de Marquinhos Bacelar de candidato. Sondaram naquela Iguape. E isso foi rechaçado a partir dali, né? Cruzaram Marquinhos não decolou na pesquisa, já tinha sido lançado antes como possibilidade, e fizeram aquela Iguape, eu vou até relembrar isso, fizeram uma comparação da aprovação do governo e aprovação da Câmara. E é uma sapatada, né? É quase o que o Botafogo tem feito com os adversários aí, né? E o Flamengo não conseguiu fazer. Enfim, vamos esperar que o compromisso com a informação prevaleça, que a Paraná, o dia divulgue a Paraná, e um conselho, se a gente fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Gente, menos, né? Menos, né? Não vai ser uma pesquisa Mandrake a 2 dias da eleição, nem o despejo de motivos insondáveis nesses 2 últimos dias nas ruas de Campos, que vai mudar os números. Os números são os números, né? Se fosse Lula, eu aconselharia menos. Boa, vamos aguardar então hoje aí essas projeções aí e essas pesquisas, como você falou, de hoje é de segunda-feira. Decadência do futebol brasileiro, Luiz. Vamos abrir essa pauta aí com Orlandão Tomé, aqui, nosso glorioso botafoguense. Orlando viu o Botafogo campeão em 95, é bom lembrar isso, hein? Eu vi o Botafogo campeão em 95, eu estava no Maracanã, no título sobre o Flamengo, com aquele gol, com aquela leve toque do Maurício nas costas do Leonardo, sutil toque, que permitiu que ele colocasse a bola no fundo do gol, no cruzamento do Mazolinha, um time que tinha Paulinho e Criciúma, e eu estava lá na frente, eu estava atrás do gol, na direção da trave, onde o Maurício fez o gol. Campeonato que o Botafogo quebrou um tabu de 21 anos e ganhou de forma invicta. Esse é o Carioca. E que um único jogo de clássico que o Botafogo ganhou foi a final. Todos os outros jogos o Botafogo empatou. Fluminense, Vasco, Flamengo nos 2 turnos. E na final, no segundo jogo, o Botafogo conseguiu ganhar. Também estava, a minha vida de Maracanã não é só de momentos felizes, até porque nos últimos anos não tem sido feliz a vida do Botafogo, nas últimas décadas. Eu estava lá nos 2 jogos da final do Brasileiro de 92, vendo o desempenho espetacular do Júnior voltando da Itália e levando o Flamengo àquele título, numa época que o Campeonato Brasileiro era disputado no sistema de mata-mata na fase final. Estava também no Campeonato 95, aqui não fui a São Paulo ver o segundo jogo, mas estava no Maracanã, e quando o Botafogo ganhou em 95 a primeira partida do Santos, por 2-1 no Maracanã, um Santos de um grande craque que depois desapareceu, que foi o Giovani, não o Giovani do Vasco, Giovani do Santos. E lá em São Paulo nós conseguimos ser campeões brasileiros, uma tabelinha muito boa, feita com um juiz que não marcou o impedimento do Túlio naquele segundo gol, o que foi muito bom para nós, porque em geral o Botafogo é prejudicado pela arbitragem, diferente dos outros times aqui do Rio de Janeiro. Eu não preciso nem dizer do campeonato de 1971, em que o Zé Marçal Filho, o juiz, não deu aquela falta escandalosa do Marco Antônio em cima do Birajara, que propiciou o rebote para o Lula fazer o gol aos 41 do segundo tempo. Ou seja, tem muita história envolvendo o Botafogo, futebol carioca e futebol brasileiro. Mas, felizmente, desde o ano passado para cá, o Botafogo começa a resgatar os seus tempos mais vitoriosos. E como o Cláudio se referiu, a publicação que eu fiz no grupo, Cláudio, que torcer, futebol, é o único esporte em que favoritos podem perder. Que melhores
elencos, melhores times podem perder, né? E, no entanto, você pode ter vitórias, como, por exemplo, os times do Mourinho, que você não tinha prazer de ver jogar. Eram times que, taticamente, muito bem armados, mas naquela coisa de colocar ônibus na frente da área, e times como os do Guardiola. Eu diria que o Botafogo do ano passado e esse agora, ele dá prazer de ver jogar, porque são jogadores... Você vê a quantidade de passes certos do time, a transição rápida. Ontem, por exemplo, torcendo para o Flamengo, porque eu achava que ter um Botafogo e Flamengo na semifinal de Libertadores seria muito legal para o Rio de Janeiro e para o Brasil, mas eu não conseguia, porque o Flamengo não conseguia sair daquele jogo de chuveirinho na área, não tinha jogo de penetração, tabela, criação, sem contar que, infelizmente, 2 cracassos, que são o Arrascaeta e o De La Cruz, um desempenho muito baixo, muito abaixo do padrão normal. Então, eu diria que aquela minha publicação é porque, aos 66 anos de idade, já tendo vivido momentos felizes e momentos infelizes, ter o prazer de ver um bom jogo, de ver um time que briga até o final. Nós ganhamos do Fluminense porque o Gregory, jogador de meio de campo, de muito menos de armação e mais de desarme, aos 47 do segundo tempo, estava lá em cima do Felipe Melo para disputar a bola dentro da área do Fluminense. Então, esse time dá prazer de ver jogar, porque ele briga, porque ele luta, porque ele não esmorece e porque ele tem demonstrado, ao contrário de 2023, consistência e equilíbrio emocional. Então, eu acho que é muito bom estar vivendo esse momento. Vamos ser campeões? Não dá para afirmar. Somos favoritos? Não gosto dessa história de favorito. Mas acho que nós estamos com um time em condições de sermos campeões na Libertadores e no Brasileiro. Temos condições. E podemos terminar o ano de novo sem títulos. E nem por isso eu vou deixar de admirar esse time que só existe porque o Botafogo virou uma SAF. Orlando, vamos. Eu também estava lá na 92, tá? Estava lá na 92. Estava bem perto daquele alambrado que. Aquele que desabou, né? Desabou, Terrível. Estava bem perto daqui, bem perto. Estava com o saudoso Leonardo, né, motorista da Folha, e Evezinho. Enfim, futebol brasileiro, antes de falar do Botafogo propriamente dito, vamos falar do futebol brasileiro. O brasileiro, o Brasil tem uma coisa de futebol que é tipo o cometa, né? É um fanismo que passa de 4 anos, né? As pessoas lembram de ser, mesmo antes do bolsonarismo, lembram de ser patriotas, de vestir amarelo. O que não ocorre na Argentina, por exemplo, no Uruguai, nos Estados Unidos, o cara é patriota o ano inteiro, né? Na Inglaterra, o cara... Enfim. E nem em outros países isso é também conduzido politicamente, né, como foi aqui no Brasil. Mas é só outra conversa. E aí começa a Copa do Mundo e todo mundo, o Brasil, pai de futebol, que não sei o que lá e tal, papá. E a verdade é que o Brasil não ganha um jogo eliminatório de Copa do Mundo, de um time europeu, de uma seleção europeia, desde a final de 2002. Vamos combinar que tem um tempo, né? Fora agora nas eliminatórias, onde eles têm reescrito suas piores estatísticas na história do futebol brasileiro. O Brasil não tinha perdido 2 jogos seguidos na eliminatória, perdeu 3, né, na atual. Qual você acha que é a causa dessa decadência e que correlação você faz disso com aspectos econômicos ou aspectos meramente técnicos do futebol? Olha, eu acho, Luiz, que a globalização no futebol, ela trouxe alguns elementos muito legais. Por exemplo, na disputa entre seleções nacionais, você deixou de ter aquele clima, com raríssimas exceções, o clima de guerra, realmente de guerra, que você tinha dentro de campo. Porque os jogadores hoje são colegas de clube espalhados pelo mundo. Então, nesse aspecto, a globalização, eu acho que foi um aspecto positivo. Qual o aspecto negativo? É você, em alguns países, eles se tornarem meros fornecedores de talentos para as ligas mais fortes. O Brasil, hoje, é um importador de talentos da América do Sul.
o enfraquecimento, você estava falando do time do Peñarol de agora, comparado com o passado. Os times da Argentina, do Uruguai, principalmente, que eram os nossos grandes adversários no passado, hoje os jogadores estão jogando no Brasil. Quando não estão na Europa, estão no Brasil. Você viu, o time do Flamengo ontem tinha o Plata equatoriano, 3 uruguaios, Varela, De La Cruz e Arrascaeta. Tem machucado Vinha, lateral esquerdo. Né? Então, o Botafogo, Thiago Almada, o Gar também. O Gar do Chile, Botafogo, Thiago Almada, o Barbosa, zagueiro, o Bastos, zagueiro. Ou seja, nós somos hoje um importador do mercado de segundo nível. Nós não disputamos o mercado de primeiro nível, que são as ligas mais fortes da Europa. Você pega talentos como Henrique, Estevão, mais recentemente, agora, né? E há 3, 4, 5, 10 anos, Vini Júnior, Paquetá, todos eles foram para a Europa muito jovens, foram e vão. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, a decadência da seleção brasileira é que o calendário internacional também impede que você possa montar, por exemplo, a seleção de 70, que foi uma consequência das férias do Saldanha, né, que ganhou aquelas eliminatórias e que o Zagallo foi para a Copa, ela ficou um mês treinando na Copa, no México, em jogos, se adaptando ao clima, ao calor, porque os jogos lá no México eram ao meio-dia, um sol escaldante, como nós temos aqui no Brasil, e os europeus, naquela época, isso em 1970, os europeus não conseguiam segurar ainda. Eu diria que hoje você não tem tempo. Você pega, os jogadores se apresentam, descansam de um dia para o outro, fazem um relaxamento, faz 1 ou 2 treinos e já vai para o jogo. Aí espera mais 2 dias, viaja para a segunda cidade. Então, eu acho que isso é um... Agora, postas essas condições, eu acho que a qualidade técnica dos nossos técnicos precisa ser aprimorada. Nós temos uma escola que está mostrando ao Brasil o que é ser uma escola de técnicos, que é a escola portuguesa. Se você pegar Jorge Jesus no Flamengo de 19, Luiz Castro no primeiro semestre do Botafogo do ano passado, esse menino que está agora, o Arthur Jorge, o Abel Ferreira, que está há anos no São Paulo, é uma escola. Se você olhar, eles têm uma escola, eles têm uma forma de montar o time, eles têm uma forma de organizar o time. Né? Quem são os nossos técnicos valorizados? Tite, Mano Menezes, Renato Gaúcho, Vanderlei Luxemburgo, que está fora das mídias, Fernando Diniz, mais recentemente. Ou seja, nós não temos uma escola de técnico que evolua. Nós não temos... E aí coloco o Dorival, que eu acho uma figura muito interessante para montar um time de resistência do feijão com arroz, mas que não tem, na minha opinião, qualidade para dirigir uma seleção brasileira que precise de inovação, que precise de variação tática, que precise de variação técnica. Então, eu acho que a nossa crise também tem isso. E o fator econômico do desnível do peso das ligas europeias, que leva os nossos craques ainda muito jovens para a América do Sul e do Brasil. E 2, a ausência de competência técnica, a defasagem técnica. Nós não temos, hoje, técnicos que estejam alinhados com o que existe de mais moderno no treinamento, e não é por falta de investimento. Se você pega o CT dos principais clubes, são Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, são CTs maravilhosos. Então, estrutura tem, na minha opinião, falta essa competência. Mas tem umas coisas assim, mais específicas também do futebol brasileiro, mas eu vou derivar para o Botafogo, porque a gente tem que fechar o bloco. Laterais. Desde Djalma Santos e Newton Santos, aliás, aquela Copa 58 de sorte, jogou todos os jogos, Djalma Santos entrou só na final, ficou mais marcado por isso. Nós temos grandes laterais e seguimos tendo grandes laterais durante muito tempo, né? Nelinho, Leandro, Carlos Alberto Torres, Júnior, Alberto Carlos, Cafu, Branco, Leonardo, e de repente parando de produzir esses jogadores. É um negócio assim,
é um mistério, né? Parece um Luiz, de Agatha Christie, né? a gente começou a produzir goleiros. O próprio Júnior era lateral, depois virou meio de campo. Eu falei Júnior, eu falei Júnior. Desculpa, pois é, então. O Sávio também era do Flamengo, grande lateral, muito bom. Não, Sávio era ponta esquerda, que foi do Flamengo, foi a Tirson. Tá, desculpa, perdão. Tem Felipe sim, também. Sim, do Vasco. Marinho Chagas. Marinho Chagas, nem eu falei, né? Posso ter esquecido de alguém. Tivemos um campista, Edevaldo, que era reserva de Leandro 82, que deu cruzamento para Zico fazer o gol da primeira vitória do Brasil em 81, dentro de Wembley contra a Inglaterra. Exatamente. Foi o Edevaldo, que é campista. Enfim. Mas vamos falar sobre o Botafogo. Eu sinceramente, eu falo porque assim, eu torci para o Botafogo ano passado, no Brasileiro, e torci para o Fluminense na Libertadores. Torci de fato. Né? A ponto de pessoas que me viram vendo jogos perguntar se acharam torcer para um time ou pelo outro. Porque eu não sei torcer meio. Eu torço integralmente, não torço. Né? Minha torcida foi muito feliz, eu fiquei muito feliz com o time do Fluminense. Nogueira sabe disso, fiquei feliz mesmo. Fiquei muito feliz. E fiquei muito frustrado com o Botafogo. Então, eu falo por comunhão de sentimento. Eu fiquei muito frustrado. Eu torci e fiquei muito frustrado. E o que houve com o Botafogo, a partir daquele jogo com o Palmeiras, depois contra o Grêmio, uns 5 ou 6 jogos, se alguém me apresentasse como roteiro de ficção, eu falo, fulano, não escreve isso não, porque isso é inverossímil demais. Isso não vai acontecer na realidade. E aconteceu. Né? Foi um trauma, assim, realmente que ficou. E o Botafogo, a partir do investimento de John Textor, né, que é um empresário do Missouri, né, ele reforçou seu elenco. Botafogo, ano passado, talvez tivesse 11 grandes jogadores, não tivesse um grande elenco. Né? Hoje tem um grande elenco, tem peças de reposição à vontade. E o Botafogo tá vivo, e não só vivo, como fulgurante nas 2 competições. A Copa do Brasil nunca ganhou, vai continuar sem nunca ganhar, mas na Libertadores e no Brasileiro. Assim, eu sei que é difícil, ainda mais você, que é o botafoguense, a gente anunciou aqui ontem, mais chato da face da terra, mas tenta ilustrar isso. Qual você acha que são as causas racionais para essa fase que vocês estão vivendo? E esse projeto, de fato, no final do ano? Porque a gente tem que lembrar que até 13 de novembro do ano passado, o Botafogo era favorito para o brasileiro. E não levou, né? Enfim, como é que você sente o presente, como é que você projeta o futuro próximo do Botafogo? Eu diria que, primeiro, uma parte da resposta está na sua reflexão, ou seja, hoje o Botafogo tem um elenco equilibrado e forte, né? Não apenas 11 jogadores. Você vê que nós estamos sem o Júnior Santos, que é o artilheiro da Libertadores, sem o Eduardo, que foi o grande meio-campista no ano passado, já há alguns meses. Né? O Jefinho, que foi a primeira contratação desse ano, está no departamento médico há um tempão, né? Há meses, e o time não sentiu. Eu diria que uma das principais causas da queda do ano passado foi aquela sucessão de técnicos improvisados no segundo turno após a saída do Luiz Castro. Né? Havia o peso técnico e de liderança técnica do grupo exercido pelo Castro não conseguiu ser mantida por ninguém. E não houve um técnico capaz de fazer isso. E culminou com aquela decisão de entregar ao Lúcio Flávio o comando, porque os jogadores queriam se unir em torno dele. Eu não acredito, viu, Luiz, nas teses conspiratórias. Eu sou contra, eu não acredito em teoria de conspiração. Então, o Botafogo foi prejudicado porque tinha um esquema na CBF. O Botafogo foi prejudicado porque os jogadores resolveram entregar o jogo. Não, o Botafogo perdeu o jogo porque perdeu o ritmo. Você vê, mesmo esse time com esse elenco forte, os segundos tempos dos jogos contra o São Paulo e contra o Palmeiras em São Paulo foram segundos tempos duros, difíceis, em que o Botafogo não conseguiu impor o mesmo ritmo dos primeiros tempos.
Então, você imagina, isso com um elenco que você vê, com possibilidade de fazer 5 substituições, com Arthur Jorge substituindo, fazendo as 5 substituições em todos os jogos, Palmeiras e São Paulo, e mesmo assim o time não conseguia desempenhar da mesma forma. No ano passado não tinha como repor, não tinha o que repor. Dependia de Eduardo e de Tiquinho. Aí Tiquinho se machucou, ficou algumas semanas fora. Eduardo também se machucou, ou seja, então, na minha opinião, e teve a tragédia emocional dos 2 jogos da virada do Palmeiras e do Grêmio, tá certo? Mas não só isso. Se você olhar os últimos jogos, quando o Botafogo já tinha perdido a liderança, eu lembro até hoje que está acompanhando aquele jogo contra o Curitiba, lá em Curitiba, um péssimo jogo, o Botafogo jogando mal, mas apareceu um pênalti aos 47 do segundo tempo. Tiquinho foi lá e fez 1-0. Curitiba deu a saída e empatou o jogo. Quer dizer, então isso mostra que era um time que estava emocionalmente abalado, entregue, sem confiança, completamente diferente desse de agora. Né? Então, eu acho que, pensando na projeção para frente, eu acho que o Botafogo tem grande chance de ser campeão nos 2 torneios. Mas você vê, podíamos ter perdido para o São Paulo. Passou perto disso. Aqueles gols que o Caleri perdeu aqui no Rio e lá em São Paulo, ele não costuma perder. Claro que também o Botafogo perdeu gols demais aqui no Rio no primeiro tempo. E contra o Palmeiras, se não é aquela mão salvadora do Gomes, que impediu a validação do 3º gol, nós estaríamos tendo que disputar pênalti também com o Palmeiras. Então, podemos ganhar, acho que temos time, elenco e estrutura psicológica e técnica para isso. Mas não dá para cravar. Mas pode acontecer de ser um ano absolutamente, como diz o nosso lema, glorioso. Podemos ganhar os 2 torneios. E acho que nós vamos disputar a semifinal, o segundo jogo, lá no Uruguai também. Ou seja, todo o segundo, porque o Botafogo entrou vindo da pré-Libertadores. Então, o Botafogo está atrás, em pontuação, de qualquer adversário. Então, ele disputou o segundo jogo contra o Palmeiras em São Paulo, contra o São Paulo em São Paulo, e vai disputar contra o Peñarol no Uruguai. E, se passar para a final, eu espero que, do outro lado, seja o Atlético, e não o River Plate, porque enfrentar o River Plate no Monumental de Nunes, com a torcida deles lá em peso, mesmo que seja meio a meio, não é fácil. Não é fácil, principalmente agora que o Galhardo voltou a ser técnico do River Plate. Fala com o Fluminense que eles vão te passar o segredo para ganhar do River Plate lá. Num jogo só, eles não ganharam, não. Eles ganharam ida e volta. Ganharam do Boca na final. Quem ganhou do River Plate na final foi o Flamengo, né? Exatamente. Também. Os gols espíritas de Gabriel Jesus, aqueles gols de obrigado a aguentar ele até hoje. Não, e você vê, Luiz, você lembrou bem, eu lembro dessa final lá no Peru, que seria na Colômbia, que foi transferido para o Peru, né? O River Plate jogou um primeiro tempo melhor do que o Flamengo, fez 1-0, e o Flamengo ganhou o jogo nos últimos 10 minutos em duas jogadas de indivíduo, vamos dizer assim, uma rebatida que o Gabigol, com um oportunismo espetacular, fez aquele segundo gol, e o lançamento do Diego Ribas, que propiciou o cruzamento para ele fazer o primeiro gol. Então, futebol é isso, é maravilhoso, por causa disso. Você pode dominar e não converte. Aí vai lá, como aquele velho ditado, né? Quem não faz, leva, né? Eu não falar isso, me impressionou. Eu fiz aquele jogo, eu fiz pelo jornal, então eu tive que fazer você tem que escrever sobre o jogo, é sempre muito mais focado, né? A atuação de Enzo Pérez naquele jogo foi uma das maiores atuações de um volante que eu vi na minha vida inteira, né? Que era meia esquerda, saiu da Argentina para jogar no Benfica de meia esquerda, e lá um técnico botou ele de volante, Jorge Jesus. É isso aí. River Plate Fluminense ano passado. O River Plate, tu pesquisei aqui porque eu não lembrava não. River Plate 2-0, primeiro jogo lá, e depois aqui o Fluminense 5-1 com o hat-trick desse Germancano. Esse foi o River Plate ano passado também. Eu falo da final, você falou da final. Sim, não, perfeito. Bom, são 7h54, mas eu gostei de Orlando, né, não entrar naquela turma do chororô. Isso é legal. Porque... Não, mas eu só vou te uma pergunta, Orlando. E se ganhar a Libertadores, vocês vão ter chance de ter um Mundial além do supermercado da Vontade da Pátria? Rapaz, olha, vou dizer uma coisa para você.
acho que o Mundial para times brasileiros é algo muito difícil, né? Seja esse torneio, até ontem a CNN divulgou que está em risco a existência, a realização do tal Super Mundial, né? Por conta de acordo lá com patrocinadores, com os organizadores locais, mas mesmo que seja no formato antigo, né? Não é trivial ganhar dos times europeus. Mas, como eu disse, reafirmo. E para o texto, eu acabei esquecendo de falar isso quando você perguntou das projeções, mas acho que é importante. Eu não vi nenhuma vez o texto falar disso, mas eu penso que, como empresário, ele, se tiver que optar, vem cá, você tem direito a escolher um título, brasileiro ou Libertadores. Ele vai escolher Libertadores pela internacionalização da marca. E dos times que ele é proprietário, ou majoritário, ou sócio, o Botafogo é o único que tem possibilidades, tem demonstrado capacidade de crescimento como marca, né? Seja pela trajetória anterior, passada, enfim, seja pelo time que conseguiu montar. Diferente do Lyon, diferente do Crystal Palace, né? E muito menos ainda aqueles times lá do leste europeu. Bom, bem observado. Bom, 7h55, precisamos fechar esse bloco, meu caro Orlando Tomé, e foi muito bem observado por você. A gente precisa passar por uma reforma profunda aí nessa escola de treinadores, ou de professores, como a gente costuma chamar, assim como precisamos também rever todo esse quadro de árbitros que nós temos. Não dá para continuar repetindo década de 80, década de 90, que era, no mínimo, imagens, se você rever hoje aí, bizarras de arbitragens, né, terríveis, que atrasa também o futebol brasileiro. Sem contar, e no mais, o Brasil é um celeiro de craques e não vai deixar de continuar sendo, mas administrar toda essa situação também com esses jovens, como você falou. Bom, fechamos esse bloco, a gente vai então para o intervalo e na volta o Orlando Tomé vai trazer aqui para essa bancada, para você que está nos acompanhando, análises sobre a conjuntura nacional, o que está acontecendo na eleição em São Paulo, que parece federalizar a eleição e não municipalizar. O São Paulo está mais para o Brasil do que o Brasil para São Paulo nessa eleição. E destacando também aqui as eleições no Rio de Janeiro, que, pelas pesquisas também, tem uma grande vantagem para a reeleição do Dudu, né, do Eduardo Paes. 7h57. A gente volta com esses temas daqui a pouco também, as eleições aqui na região de Campos, Lagos e mais. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos, com o apoio de Radimed Diagnósticos. Voltamos a seguir, logo aqui na abertura desse intervalo, já tem aí uma super dica dos profissionais da Nauta XP Investimento, para você fazer o seu investimento no lugar certo, com segurança e com bom rendimento. Confira aí.